Olá, antes de mais nada, peço que se não for inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like. Não custa nada, é rápido e você vai estar ajudando muito o canal, você vai ser mais um membro da família cabulosa. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Luciano Rosário e antes de começar, preciso deixar claro. Não sei se quem ouvir isto vai acreditar em mim. Pode parecer coisa da minha cabeça, invenção de um homem cansado, ou até mesmo uma mentira para assustar. Mas eu juro, com tudo que tenho de mais sagrado, que cada palavra que escrevo aqui aconteceu comigo e com a minha família. Não é história inventada, não é lenda de beira de estrada, é a verdade nua e crua. Uma verdade que até hoje me persegue nas noites mais silenciosas. Passei mais de 30 anos trabalhando em uma distribuidora de bebidas, carregando caixas, empilhando engradados, organizando estoque em galpões abafados e lidando diariamente com o peso do mundo nas costas. Era trabalho pesado, que exigia não só força física, mas também resistência mental. O barulho de garrafas estourando, o cheiro de álcool derramado, a tensão constante com chefes exigentes e motoristas apressados me consumiam pouco a pouco. Eu me sentia esmagado, mas aguentava firme, porque tinha um sonho que me mantinha de pé. Me aposentar e comprar uma chácara no interior de São Paulo. Sempre que fechava os olhos, me imaginava sentado numa varanda de madeira, com uma caneca de café na mão, olhando o sol nascer sobre um campo verde, com minha esposa e meus filhos por perto, a vida simples, o barulho dos passarinhos, o cheiro de terra molhada. Era isso que me alimentava nos dias mais duros. Quando finalmente assinei os papéis da aposentadoria, chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Eu havia conseguido. Juntei cada centavo que pude. Vendi algumas coisas. E não demorou muito para encontrar uma pequena chácara que parecia saída de um sonho. Não era grande, mas tinha uma casinha charmosa, varanda, pomar, uma horta abandonada e até um riacho passando ali perto. A estrada de terra que levava até ela era tranquila e a vizinhança era afastada, o que na minha cabeça era perfeito. Mais silêncio, mais privacidade. Célia, minha esposa, apoiou minha decisão. Ela sempre foi minha parceira de vida. E mesmo que tivesse suas reservas sobre abandonar a cidade, confiava em mim. Meus filhos, 3 adolescentes cheios de energia e reclamações, aceitaram meio contrariados. Sentiriam falta dos amigos, do movimento da cidade, da internet rápida, mas no fim, vieram. Trouxemos também nosso fiel amigo, Duque, um vira-lata robusto de pelo curto e olhar esperto. Ele sempre foi mais do que um cachorro. Era parte da família, guardião e companheiro. No começo, a sensação era maravilhosa. Acordar cedo e sentir o cheiro da grama molhada pelo orvalho. Ouvir o cantar dos galos distantes. Ver a neblina cobrindo o pasto. Aquilo me fazia acreditar que tinha acertado. Eu me sentava na varanda, respirava fundo e pensava: é aqui que eu quero morrer. Mas o sossego não durou. Nos primeiros dias comecei a notar uma coisa estranha. Cada vez que eu passava perto de certos pontos da propriedade, o galpão antigo, a entrada do pomar, o canto onde a horta começava, um arrepio frio subia pela minha nuca, me deixando paralisado por alguns segundos. Era como se o ar mudasse de repente, ficando denso, pesado. Eu tentava ignorar, achar que era coisa da minha cabeça, mas o Duque percebia também. Ele parava, orelhas em pé, rosnava para o nada, como se estivesse diante de algo invisível. Às vezes latia, uivava, e depois se escondia atrás de mim com o rabo entre as pernas. Aquilo já me deixou inquieto, mas o que veio depois foi pior. As noites começaram a ser perturbadas por sons que não faziam sentido. O barulho de panelas batendo na cozinha, móveis sendo arrastados de um lado para o outro, passos pesados cruzando o corredor. Eu levantava, com a lanterna na mão, coração disparado, mas nunca encontrava nada. Célia dormia profundamente, e as crianças no quarto delas não pareciam ouvir. O único que reagia era o Duque,
que ficava de pé, rosnando para cantos escuros da casa. Eu tentei me convencer de que eram barulhos normais de uma casa antiga, a madeira estalando, talvez ratos no forro, o vento empurrando alguma coisa. Mas dentro de mim, eu sabia que não era. A primeira vez que vi algo foi numa madrugada. Levantei para beber água, ainda meio grogue de sono. E quando entrei na cozinha, vi uma figura escura, alta, parada no batente da porta. Não tinha rosto, era só uma sombra densa e imóvel, me observando. Meu corpo travou. O copo caiu da minha mão e se espatifou no chão. Por alguns segundos eternos fiquei encarando aquela presença, até que ela se dissolveu diante dos meus olhos, como fumaça. Depois disso, comecei a ver mais e mais. Rostos pálidos apareciam rapidamente nas janelas, me observando antes de sumirem. Uma vez no quintal, vi uma mulher de vestido branco caminhando lentamente até o pomar. Corri para alcançá-la, mas quando cheguei lá, não havia ninguém. Dentro de casa, ao passar pelo espelho do banheiro, percebi uma silhueta atrás de mim, uma mão pousando em meu ombro, mas quando virei, não havia nada. Os dias se tornaram longos e as noites insuportáveis. Eu já não dormia direito, e quando dormia, tinha pesadelos com gente sendo enterrada viva, gritos abafados, terra caindo sobre rostos apavorados. Acordava suando, com o coração disparado, e com a sensação de que os gritos ainda ecoavam dentro da casa. Eu não contei nada à minha família. Não queria assustá-los, nem destruir o sonho que eu havia conquistado. Então carreguei aquele peso sozinho, fingindo que estava tudo bem. Mas as coisas continuaram a se intensificar. Eu comecei a ouvir vozes. Eram sussurros dentro das paredes, chamando meu nome. Às vezes eram gemidos baixos, como de pessoas sofrendo. Outras vezes eram risadas infantis correndo pelo quintal, mesmo quando meus filhos já dormiam. Uma madrugada ouvi claramente alguém dizer: Luciano. O som gelou meu sangue. E o pior, eu sabia que não estava ficando louco. O Duque ouvia também. Ele corria até a parede, latia sem parar, arranhava o chão, como se algo estivesse do outro lado. Às vezes recuava, tremendo, e se enfiava debaixo da cama. Foi em uma viagem à cidade vizinha, quando fui comprar sementes para a horta, que descobri a verdade. Contei de leve a um senhor chamado Joaquim que havia comprado uma chácara perto do riacho. Quando mencionei o local, ele ficou sério, o olhar perdido. Depois de um silêncio pesado, disse: Filho, você sabe o que tinha naquela terra antes? Respondi que não. Ele suspirou fundo e, quase sussurrando, disse: Ali foi um cemitério clandestino. Meu coração parou. Ele explicou que décadas atrás, corpos eram enterrados às escondidas naquela região. Pessoas desapareciam sem deixar rastro e acabavam debaixo daquela terra, sem nome, sem caixão, sem despedida. Uns diziam que era coisa de políticos corruptos, outros que era apenas gente descartada, indigentes, vítimas de crimes. Mas a verdade era que aquele lugar estava carregado de mortos sem paz. Naquela noite, chorei. Eu sabia que precisava ir embora, mas meu orgulho me prendia. Como abandonar tudo depois de tanto esforço? Como dizer à minha esposa que o sonho pelo qual lutei minha vida inteira era, na verdade, um pesadelo? Mas o limite chegou quando, certa madrugada, uma cadeira foi arremessada sozinha contra a parede com tanta força que quebrou. Acordei Célia e disse: Nós vamos embora. Ela não discutiu. Me olhou nos olhos e percebeu que não havia volta. No dia seguinte, aluguei um caminhão de mudança às pressas e começamos a arrumar tudo. Foi então que aconteceu. Até aquele momento, apenas eu havia visto os horrores. Mas quando começamos a esvaziar a casa, eles também começaram a enxergar. Célia gritou quando viu uma mulher de cabelos longos e olhos vazios parada no corredor. Meus filhos choraram desesperados ao ver rostos colados nas janelas, observando-os. O mais novo disse que alguém puxou seu braço com força quando guardava brinquedos.
O barulho dentro da casa se tornou ensurdecedor. Passos correndo, vozes gemendo, panelas batendo, portas batendo sozinhas. O pânico tomou conta. Corríamos de um lado para o outro, tentando carregar nossas coisas. O Duque latia sem parar. Depois, se enfiou no caminhão escondendo-se entre os móveis. Quando finalmente partimos, já exaustos, olhei pelo retrovisor. A casa ficava para trás, encolhendo na escuridão. Mas antes que desaparecesse por completo, vimos algo que jamais esqueceremos. Um espírito parado na varanda, alto, magro, acenando lentamente, como se despedisse. Célia fez o sinal da cruz. Meus filhos choravam e eu engoli o choro. Só respiramos aliviados quando a propriedade sumiu no horizonte. De volta a São Paulo, vendi a chácara para um vizinho desprezível que vivia de olho em tudo que eu tinha. Não tive vontade de contar a verdade. Talvez por medo de parecer louco, talvez por vingança. Ele se mudou para lá algum tempo depois. E eu sei com toda a certeza que o ciclo recomeçou. Às vezes ainda acordo no meio da noite, com a sensação de que alguém está parado no canto do quarto, me observando. Como se tivesse me seguido, como se estivesse esperando.